Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 66ª Escola Bíblica Online. Estamos aqui aprendendo mais e mais da Palavra de Deus para podermos entender esse Jesus, esse Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós. Espero que você esteja gostando, então curta, compartilhe, coloque na sua página do Facebook, do Instagram, ponha lá, né? Porque as pessoas precisam aprender da palavra de Deus. Seja um missionário. Às vezes as pessoas falam, eu quero ir para a África, quero ir lá para Etiópia, quero ir para... Não precisa. Seja um missionário aí na sua casa mesmo, junto com seus familiares, mostrando a escola bíblica, os cultos. Seja um missionário, colocando na sua página, muitas pessoas vão ver, né? Então vão aguçar a curiosidade de conhecer Jesus. Amém? É isso que nós queremos, que mais e mais e mais almas sejam ganhas para o reino dos céus. Então vamos à nossa aula. A aula passada nós estávamos falando sobre Herodes, a morte de Tiago, falamos sobre Pedro, falamos sobre oração e agora nós vamos falar de Paulo pregando na Pisídia. Então, agora Paulo começa a se movimentar e ele vai dar seu testemunho, né? E lá na Antioquia, agora a Antioquia da Pisídia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 16 e 17. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. Então nós temos aqui agora dois grupos neste lugar, uma região fora de Israel. Então tinham judeus que foram dispersos e gentios que se converteram ao judaísmo. Então Paulo resume a escolha de Deus, os pais, e conduz o povo ao Egito e os tira com força, com braço poderoso. Verso 18 e 19, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Então, o deserto no tempo de Moisés, né? Entrando ali em Canaã com Josué, Paulo então faz esse resumo aí do Antigo Testamento, trazendo à mente deles, né? O que tinha acontecido no passado. 20 e 21, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Então 400 anos no Egito, 40 anos no deserto, 10 anos com Josué, né, na conquista de Canaã. Paulo faz aqui um resuminho. Então, a pregação de Pedro foca Moisés e a pregação de Paulo foca Davi. Então, 22, 23, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então, nesse início do discurso de Paulo, ele quer ligar Jesus à linhagem de Davi, de Davi e Salvador, e vai explicar essa linha de pensamento para eles que ali estão. Não se esqueça
que tratam-se de judeus acostumados ao Antigo Testamento, se converteram e agora eles precisam aprender de Jesus. Verso 24 e 25, e havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então, João, que ele está se referindo aqui, Paulo está se referindo a João Batista, e Paulo fala do início do ministério de Jesus. Então, muitos perguntavam para João se ele era o Messias, se João Batista era o Messias, né? Então, Paulo resume e apresenta aqui a vida de Jesus para eles. Verso 26 e 27, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Então, dois grupos, judeus e gentios convertidos. Nós, aqui, Paulo se refere aos apóstolos, mas Paulo mesmo. As autoridades não observaram o que estava escrito nos profetas sobre o Messias. Paulo explica que mesmo assim foram cumpridas as profecias. Deus faz a vontade dele, custe o que custar. Precise fazer o que for necessário, mas ele vai cumprir a palavra dele. Verso 28 e 29, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Ele está explicando aqui, Paulo está falando da morte de Jesus e da responsabilidade das autoridades judaicas sobre a morte de Jesus. Então, resumindo rápido, né? Ali a sua chegada, seu ministério, sua condenação, sua morte, e agora ele vai para a ressurreição de Jesus. Paulo quer demonstrar que tudo da lei foi cumprido, né? Então agora é a nova aliança, agora é uma nova era, é um novo tempo. Verso 30 e 31, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Então, eles não conseguiram barrar o propósito de Deus. Paulo diz que tem testemunha viva, ocular, pessoas que viram, falaram com Jesus, né? Então, tinha um peso, porque a lei dizia que devia ter 2 testemunhas para que fosse levada a sério, fosse verdade, reconhecido pelas autoridades. E Paulo fala então de várias testemunhas. Verso 32, 33, nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feito a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, a nós e seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, promessa feita aos nossos pais, está lá em Salmos 2, 7. Paulo usa para demonstrar o carinho de Deus no cumprimento da sua promessa, para demonstrar a ressurreição de Cristo. Então, Deus gerou o resultado, a ressurreição. A promessa foi gerada, né? Como um filho mesmo. Verso 34 a 35, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei o vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção.
Então, corrupção é a decomposição, a morte, né? Cristo morreu uma e única vez, e nos Salmos 16:10. Os judeus acreditavam que este salmo falava de Davi, e Paulo diz que este salmo fala do Messias, fala de Jesus. Verso 36, 37, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Adormeceu aqui quer dizer morreu. E viu corrupção é a decomposição do corpo, a morte física. Jesus não teve seu corpo decomposto, mas Davi sim. Então, no Salmos 16:10, diz que Messias, fala de Messias e não Davi, como nós falamos lá atrás. Verso 38 e 39, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anunciai remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, Paulo vai finalizar esta mensagem que ele quer dizer que entenderam tudo até aqui, mas era tudo para a remissão dos pecados. Perdão, o sacrifício de Jesus foi para perdão. Pela lei de Moisés, o sacrifício sempre voltava a ser feito. Por quê? Porque eles voltavam a pecar. Então agora Paulo diz que o sacrifício de Jesus é perfeito. São justificados. Justificado é ser declarado justo diante de Deus. E como consequência, ser perdoado. Então, todos nós, servos de Deus, somos justificados. Quando chegarmos no juízo final, todos comparecerão perante Deus, mas nós seremos justificados pelo sangue de Jesus. Atos 13, 40, 41. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Então, Paulo demonstra a responsabilidade deles. Vocês sabem agora. Então, cuidado com as atitudes que vocês vão escolher. Então, ele fala aqui de Abacuque, onde Deus puxa a orelha de Abacuque daqueles que desprezam a sua palavra. Não sejam desprezadores. Quanta gente desprezando a palavra de Deus. Isso me preocupa por demais. Quando nós oramos, muitas vezes, nós lembramos, de pessoas que abandonaram o evangelho. Voltaram para a vida do passado. Uma vida de erro, Uma vida onde não agrada a Deus, onde não condiz com a ressurreição de Jesus, não condiz com o perdão dos pecados, continua pecando mesmo sabendo que é pecado. Então nos entristece até, Porque nós muitas vezes ensinamos, escola bíblica, no altar, nós ensinamos muito a palavra de Deus. Nós te damos ânimo, fortalecemos o teu espírito, a tua alma, para que você não peque, para que você continue nesse caminho, porque nós temos uma promessa de vida eterna. Então, fique firme, não abandone esse caminho que você está, amém? Então, Paulo agora vai ser convidado a pregar no próximo sábado, ali na sinagoga. Então, no verso 42 e 43, ao saírem, eles rogaram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, o persuadiram a perseverar
na graça de Deus. Então, Paulo termina aqui a mensagem, eles pedem para ele voltar, queriam ouvir mais. Prosélito era os não-judeus que se converteram ao judaísmo. Agora, essa aqui foi a primeira viagem, né, missionária de Paulo. Então ele foi até Antioquia da Psídia, ali pregou a palavra, todos ficaram maravilhados, né? Muitos creram, como diz a palavra de Deus, né? Perseveraram, né, na graça. E agora nós vamos para o concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé, agora eles vão pregar ali para os gentios, aqueles que não são judeus, não conhecem a palavra de Deus, e ali eles vão falar com eles. 44, 45, versículo do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tornaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, muitas pessoas foram ouvir a palavra de Deus. Temos aqui a palavra de Deus sendo recebida por grande parte das pessoas. Mas a liderança judaica dessa cidade se opõe à pregação de Paulo, falando que o que eles pregavam não era verdade. E Lucas não dá detalhes do que eles falavam, né? 46, 47, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumprira que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Então, era a marca deles falarem ousadamente, em primeiro lugar para os judeus, né? Então, alguns rejeitaram e eles rejeitam a vida eterna. Então, vamos voltar a atenção agora para os gentios, apressando isso, e explica, porque o Senhor, ele está falando do Messias, lá de Isaías 49, 6. Verso 48, 49, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então, com essa multidão, nós temos judeus e não judeus. E os gentios se alegravam com a palavra que Paulo trazia. É aquela esperança que nasce no coração. Eu também posso ter direito a essa vida eterna. Então, agora entra aqui um assunto de predestinação e presciência. Predestinação é onde Deus escolheu antes as pessoas que são salvas. Isso foi defendido por Calvino. E presciência, Deus não predestinou. Ele sabia que as pessoas iriam crer, então ele escolheu estas pessoas. Nós não vamos entrar em detalhe, cada um tem a sua denominação, cada um veja o que diz a profissão de fé, né, da sua igreja, a doutrina da sua igreja. Verso 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então os judeus instigam as mulheres para que os maridos tirassem à força Paulo e Barnabé da cidade. Engraçado, né? Mais uma vez eles vão atrás das mulheres para poder, né, fazer com que o homem tenha uma atitude, uma posição, né? Eu ouvi essa história lá em Adão e Eva, né? É bem característico. Eles passam por uma perseguição verbal, difamam
e se torna física. Essa era a vida dos primeiros missionários. Perseguição, colocados para fora da cidade, instigados, né? Bem assim. Atos 13, 51, 52. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O pó dos pés, os judeus, quando eles faziam isto, era quando voltavam de uma cidade gentia, né? Simbolizava uma purificação deles em relação aos pecados daquela cidade, que ali estava pago, né? Uma cidade pagã. Então, se eles crescem muito bem, se não, eles tinham feito a parte deles. Agora, judeu fazendo isso para outros judeus significa que consideravam aqueles judeus gentios pagãos sem fé. Então, cumpriram o seu dever de pregar para eles. Até Atos 10, eles tinham 2 Pentecostes, né? Atos 2 e Atos 10. O derramamento do Espírito Santo, e agora nós não temos mais, mas temos citações do transbordamento do Espírito Santo. Ele sela, recebe a palavra, crê, ficam cheios do Espírito Santo. Agora eles vão até Icônio. Paulo e Barnabé em Icônio. Capítulo 14, verso 1 e 2. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então Paulo continua com o padrão de chegar no local. Eles iniciam o seu trabalho na sinagoga para os judeus e depois eles vão para os gentios. O que Paulo diz no verso anterior foi daquela cidade de Antioquia da Psídia. Muitos creram no que pregou gentios e judeus, mas os que não creram, os judeus, jogam gentios contra os missionários. E esse padrão, mais ou menos, né, vai se repetir, né? Uns têm fé, outros não. Então vão surgir as perseguições. Todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Nós também sabemos disso, né? 3 e 4, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então Lucas aqui narra que houve uma perseguição verbal, né? Deixando-os ali. Agora, eles fazem sinais e prodígios como confirmação de que estava sendo pregado. E mesmo assim, tem pessoas que não creem. Então, é a predestinação e a presciência que nós falamos lá atrás. Agora, nós temos a divisão nessa cidade. Eles são chamados de apóstolos, Paulo sim e Barnabé não. Então, 2 explicações para apóstolos. Alguns creem que são apóstolos por conta do ministério e outros mensageiro, que significa de designar grupo de mensageiros e missionários neste grupo aqui. Então, o apóstolo é usado aqui como mensageiro, restrito para uso dos 12 apóstolos, chamado por Jesus, né? Depois por Matias e por Paulo. O uso da palavra apóstolo é restrito a pessoas comissionadas pelo próprio Jesus, que viram e andaram com Jesus. Paulo é considerado um apóstolo fora do tempo, mas comissionado por Jesus, e não como cargo que é usado hoje. Então preste atenção que algumas coisas são fora da palavra de Deus, né?
assim como ser chamado de apóstolo e outras denominações assim, isso não é bíblico. Então, nós vemos aqui Atos 14, verso 5, 7, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então, eles associados com autoridades para a perseguição deles, que começa a ficar pesada, violenta, agora eles querem apedrejar, então eles vão para outra região. Então, você começa a perceber a mão de Deus, né? Direcionando os apóstolos para onde Ele quer, para que a palavra de Deus fosse pregada. Amém? Semana que vem nós vamos falar sobre a cura de um coxo em Listra e nós vamos parar por aqui. Amém? Que você tenha gostado da aula, aprendido bastante, tenha um excelente domingo, né, com seus familiares na presença do Senhor Jesus e um beijo grande aí no seu coração.